muito mais do que um obrigado. Obrigado é uma palavra que nós aprendemos a dizer desde quando nós somos pequenos. Falamos obrigado várias vezes ao longo do dia para expressar o sentimento de gratidão que deve, lógico, fazer parte da nossa vida e também ser expressado nas nossas relações entre pessoas, também entre Deus. Mas você já imaginou que às vezes o obrigado que você fala para as pessoas e às vezes para Deus é fruto mais de uma atitude de educação do que talvez uma atitude de reflexão profunda daquilo que Deus fez em você e de como você deve reagir a essa graça de Deus? Você já parou para pensar que o obrigado que nós falamos tem um sentido muito mais profundo do que nós podemos imaginar? É nesse sentido que eu gostaria de refletir brevemente com vocês no texto do Salmo 57, que eu convido você a abrir ou a ligar aí no seu aplicativo. Um salmo muito interessante, que fala da gratidão em uma perspectiva um pouquinho diferente daquilo que nós estamos acostumados a refletir sobre o ato de agradecer. Hoje, o Dia Nacional de Ação de Graças, é o dia que a nossa igreja para, no fim do ano, para refletir sobre tudo aquilo que Deus tem feito, agradecer. É, de alguma maneira, uma data que fecha o nosso calendário litúrgico e também abre, termina e começa com gratidão. Salmo número 57 diz assim: misericórdia, ó Deus, misericórdia, pois em ti a minha alma se refugia. Eu me refugiarei à sombra das tuas asas até que passe o perigo. Clamo ao Deus Altíssimo, a Deus que para comigo cumpre o seu propósito. Dos céus ele me envia a salvação. Põe em fuga os que me perseguem de perto. Deus envia o seu amor e a sua fidelidade. Estou em meio a leões ávidos para devorar. Seus dentes são lanças e flechas, suas línguas são espadas afiadas. Sê exaltado, ó Deus, acima de todo o céu. Sobre toda a terra esteja a tua glória. Preparam armadilhas para os meus pés. Fiquei muito abatido. Abriram uma cova no meu caminho, mas foram eles que nelas caíram. Meu coração está firme, ó Deus, meu coração está firme. Cantarei ao som de instrumentos. Acorde minha alma, acordem harpa e lira. Vou despertar a alvorada. Eu te louvarei, Senhor, entre as nações. Cantarei teus louvores entre os povos, pois o teu amor é tão grande que alcança os céus. A tua fidelidade vai até as nuvens. Sê exaltado, ó Deus, acima dos céus, sobre toda a terra esteja a tua glória. Amém. Senhor nosso Deus, mais uma vez, nós queremos te agradecer. E, instruídos pela tua palavra, nós queremos dizer obrigado, não como uma simples reação de educação, mas um obrigado recheado com tudo aquilo que o Senhor tem feito de benefício em nossas vidas, em resposta à tua graça. Por isso, ó Deus, ilumina o nosso coração para que possamos render ações de graças verdadeiras, efusivas e sinceras ao Senhor. Nós oramos tudo isso em nome de Jesus. Amém. O Salmo 57 é um salmo que Davi escreveu num período muito complicado e conturbado da sua vida, quando ele estava fugindo de Saul. Ele havia sido ungido como rei de Israel, e Saul, que era o rei de Israel de fato, se sentiu acuado, ameaçado, saiu a perseguir Davi por tudo quanto era lado. E esse salmo foi escrito quando Davi fugia de Saul e ele estava em uma caverna. Nós não sabemos se
Esse momento é aquele momento que nós temos em 1 Samuel 22, quando Davi está na caverna de Adulão, ou se é 1 Samuel 24, quando Davi está na caverna e de repente aparece Saul para fazer as suas necessidades na entrada da caverna, e ele tem a chance de matar o rei de Israel e tomar o reino à força. Mas o que nós sabemos é que Davi, ele compõe esse hino de louvor e de adoração, de agradecimento a Deus, em um momento em que ele não tinha esperança, em um momento em que ele não tinha alternativas, estava acuado, humilhado. É em momentos como esses que nós temos uma nitidez um pouco maior para compreendermos o que Deus está fazendo em nossas vidas. Fácil é agradecermos por coisas que nós recebemos e que nos beneficiam. Fácil é você agradecer por uma bênção recebida ou por portas que se abrem. Mas difícil mesmo é você agradecer a Deus quando nada dessas coisas acontecem. Quando a única coisa que parece acontecer com você são desgraças e aflições. Mas você já parou para pensar que mesmo Davi, dentro daquela caverna, ele estava sendo protegido pela graça de Deus, porque Saul não conseguiu capturar Davi. Você imaginou que mesmo Davi, acuado, junto com o seu bando de centenas de homens problemáticos na sociedade, mesmo estando lá, eles estavam sendo alvo da graça de um Deus, que mesmo em momentos de crise, nos abençoa, cuida de cada um de nós. E a verdadeira gratidão, ela emerge dessa experiência de nós sabermos que nós podemos não ter, às vezes, nada à nossa disposição, mas temos o mais importante, que é a presença de Deus. E esse salmo nos ensina a analisarmos e a entendermos a gratidão em 3 níveis aqui. Em primeiro lugar, o texto nos ensina a recorrermos à misericórdia de um Deus que se importa conosco. Dentro da caverna, passando por problemas, Davi diz: misericórdia, ó Deus, misericórdia, pois em ti a minha alma se refugia. Eu me refugiarei à sombra das suas asas, até que passe o perigo. Para Davi, a caverna não era a proteção. Para Davi, Deus era a sua maior proteção. Para Davi, as armas que ele tinha não poderiam ser páreo para as armas que Saul tinha. Mas Davi sabia que junto com ele havia um Deus, Deus Altíssimo, a quem ele podia clamar, a quem ele podia confiar. Clamo ao Deus Altíssimo, a Deus que para comigo cumpre o seu propósito. Nas versões antigas está escrito assim: o Deus que por mim tudo executa. É até letra de música. Esse Deus é o Deus que estava com Davi. E a confiança de Davi estava para além de todos os problemas que ele estava passando naquele momento. Estava no Deus que estava sustentando ele e a vida dele. Dos céus ele me envia a salvação, põe em fuga os que me perseguem. Deus envia o seu amor e a sua fidelidade. Essa é a confiança de Davi, que antevê a sua vitória, que antevê a ruína dos seus inimigos, que antevê o favor executado em sua vida. Por isso Davi recorre a Deus, recorre pela misericórdia de Deus. Não há coisa melhor do que você ter para onde recorrer em momentos de crise em sua vida. Pode ser que os seus amigos te faltem, pode ser que os seus pais estejam ausentes, pode ser que a sua comunidade nem sequer imagine o que você está passando, mas você pode recorrer a esse Deus, que é todo misericordioso. Davi conhecia muito bem esse Deus.
nos desertos por onde ele perambulou, diante dos perigos que ele enfrentou, ele tinha a certeza de que Deus estava com ele. E por isso Davi tinha motivos para louvar a Deus e agradecer. 2024 passou como um piscar de olhos, não é verdade? Passou rápido demais. Você já contou por quantos apuros você já passou? Por quantos que você nem sabe que poderia ter acontecido na sua vida? Pelos livramentos, pela mão forte do Senhor a cuidar de você. Pelas orações respondidas, olha só. Hoje nós nos encontramos como um grande grupo de conexão aqui, e todo grupo de conexão tem os pedidos de oração, que todos nós vemos com cuidado todas as semanas, e quantas orações, mesmo aquelas impossíveis, foram atendidas por Deus, esse Deus que cumpre o seu propósito em nossas vidas, esse Deus que cuida de nós. Você tem ou não motivos para agradecer ao nosso Senhor? Também o Salmo nos diz sobre o dever que nós temos de reconhecer as nossas limitações. Davi, ele clama pela misericórdia de Deus, porque ele sabe que sozinho ele não pode dar um passo adiante. Ele sabe que está cercado pelas tropas de Saul. Ele sabe que ele não pode dar um passo errado, porque ele pode colocar em risco a vida dele, da família dele e de centenas de pessoas que se juntaram a Davi. E Davi diz a Deus o seguinte: estou em meio a leões ávidos para me devorar. Seus dentes são lanças e flechas, suas línguas são espadas afiadas. Davi conhece, e Davi não coloca para debaixo do tapete as suas dores. Davi sabe das ameaças dos inimigos que preparam armadilhas para os seus pés. Davi sabe que ele não tem muitas esperanças, mas mesmo assim, Davi tem condição de novamente olhar para os céus e dizer: sê exaltado, ó Deus, acima dos céus, sobre toda a terra esteja a tua glória. Talvez está aqui o paradoxo que só crente entende. Só crente consegue glorificar a Deus em meio ao luto, em meio às dores. Só crente consegue olhar para cima e vislumbrar um Deus maravilhoso, mesmo que a sua vida esteja toda dilacerada pelas dores. E Davi fez isso. Ele olhou para si, olhou para a humilhação que ele estava passando, mas ele não deteve o seu olhar na sua miséria. Ele olhou de volta para o Deus que estava cuidando dele e que merecia toda a adoração. Uma vez eu ouvi a seguinte frase: você só entende a grandeza de Deus quando você está no nível mais baixo de humilhação. Quando você está lá embaixo, no fundo do poço, e olha para cima, é o momento em que você realmente compreende que Deus está muito além e muito acima das dores que você está passando. Não como um Deus indiferente, mas como um Deus interessado em fazer daquela experiência um degrau que vai te levar à maturidade, que vai te levar à compreensão de quem realmente você é e diante de quem você está. Nada melhor do que as dores para nos ensinar quem nós somos e o Deus maravilhoso diante de quem nós estamos. Reconheça as suas limitações. Ao reconhecer as suas limitações, você vai ter ainda mais motivos para agradecer a Deus, porque você vai saber que nenhuma conquista foi apenas mérito seu. Tudo que Deus fez foi por graça, misericórdia. Foi para te abençoar, foi porque te ama, foi para te usar. Por fim, depois desse momento
que Davi olha para si e para ao seu redor e descobre que ele não consegue sozinho vencer as suas batalhas, é como se ele respirasse fundo. Sabe quando está tudo dando errado? O que você tem que fazer para não perder a cabeça? Você tem que parar e respirar, não é? Se você entra na pilha, você começa a ficar doido com a situação. Respira, olha para Deus, entende quem você é. E ao contemplar novamente a esse Deus que age com o seu propósito, Davi é tomado como se por uma dose cavalar de adrenalina e de alegria. E ele diz: meu coração está firme, ó Deus, o meu coração está firme. De onde vem a confiança desse Davi, que está sendo caçado por todas as partes de Israel como um traidor, como um criminoso, como alguém asqueroso? De onde vem a confiança desse Davi de dizer: o meu coração está firme, firme está o meu coração. E não somente o coração dele está firme, cantarei ao som de instrumento. O ato de louvor, de adoração de Davi, é a expressão da confiança absoluta que o servo de Deus tem em relação a esse Deus misericordioso, a esse Deus que por ele tudo executa. E diante de todas as coisas ruins que estão acontecendo com Davi, ele se levanta das suas dores e ele começa a falar para fora. Acorda, minha alma. Vamos, acorda Davi, acorda, vamos, levanta, não fica aí prostrado não, acorda porque Deus está com você, acorda e contempla que Deus tem te protegido, acorda e vislumbra que Deus vai cumprir a sua promessa em você. Acorda, Davi, não somente Davi, mas acorda, harpa e lira. Davi convocou a equipe de louvor, tinha baterista, guitarrista, tinha carrom, tinha harpa, tinha instrumentos clássicos, instrumentos modernos, tinha até fumaça. Acorda, vamos louvar o Senhor, vamos agradecer a esse Deus, vamos cantar, vamos exaltar. Vou despertar a alvorada, eu vou acordar primeiro do que aquele galo que canta às 4 da manhã. Eu vou ser o primeiro a emitir um som de alegria, eu te louvarei, ó Senhor. E para muito além das suas dores e das suas preocupações, Davi diz no verso 9, eu te louvarei, ó Senhor, entre as nações cantarei teus louvores entre os povos. Davi, ele se levanta, sacode a poeira e se coloca entre os povos e as nações para proclamar a grandeza desse Deus. Mas espera lá, Davi ainda não viu Deus agir na vida dele, Davi ainda estava passando por problemas, não importa, Davi sabia o fim dele. Davi conhecia a Deus e sabia o que Deus poderia fazer. E Davi, ele diz, pois o teu amor é tão grande que alcança os céus, a tua fidelidade vai até as nuvens. Você reparou quantas vezes esse salmo fala de céu, nuvem, terra, dimensões cósmicas? Tamanha é a gratidão de Davi. O versículo 9 diz, eu te agradecerei. Na NVI está escrito, eu te louvarei. Mas nas outras versões está, eu te agradecerei, ó Senhor, cantarei os teus louvores. Eu quero expressar a minha gratidão ao Senhor de forma a adorar ao Senhor. Por isso, aquilo que Davi tem a dizer é mais do que um obrigado. O obrigado que sai da boca de Davi é um obrigado recheado de adoração e de louvor.
É um obrigado em resposta à graça de Deus. É um obrigado retumbante, efusivo, para além dele mesmo, a atingir todo o universo. E Davi termina dizendo: "Sê exaltado, ó Deus, acima dos céus, sobre toda a terra esteja a tua glória." Qual que é o motivo de tanta gratidão de Davi? Pode ser que Davi entendesse que aquele momento crítico e problemático que ele estava vivendo era um momento em que Deus estava tratando com o coração dele. Mas para além disso, Davi tem um motivo só para agradecer a Deus. Davi agradece pela presença do próprio Deus na sua vida. Tchau. Davi agradece. Veio com gratidão, né? Davi agradece. Até esqueci o que ia falar. Ele agradece a Deus. Ele agradece com efusividade, com intensidade, com conteúdo. Sabe quando você faz um favor para alguém e a pessoa simplesmente fala: "Ah, valeu, obrigado", e vai embora? Esse obrigado é só por educação, não valeu nada. Mas quando você entende a graça de Deus sobre a sua vida, o seu obrigado, mesmo que seja um obrigado, sai diferente dos seus lábios, com um obrigado de adoração, efusivo, intenso. Você poderia gritar aqui no meio da multidão, dizendo: "Obrigado, Jesus", ninguém teria motivos para estranhar, porque entender o que Deus fez em nós, nos faz reagir com intensidade, com gratidão. Gente, quanta coisa Deus tem feito nas nossas vidas. Quantos benefícios Deus tem concedido a cada um de nós. A nossa igreja metropolitana, que já daqui a pouquinho vai se organizar, isso é graça de Deus. Mas quantas lágrimas nós vertemos nesse processo? Quantas noites em claro nós passamos a preocupar-nos com a nossa família por causa dos nossos trabalhos, do cliente endemoniado, da doença que se abate sobre nós, dos conflitos estabelecidos na igreja. Tudo isso também é motivo para agradecer, porque Deus mostra que a graça dele é melhor do que a vida. É melhor do que a nossa preocupação. É melhor do que o nosso engano de pensarmos que nós somos tão criativos que podemos resolver tudo e qualquer coisa. Você tem motivos para agradecer a Deus hoje? Que tal agradecermos em tudo? Em tudo dai graças, disse o apóstolo Paulo. Davi, ele viveu isso de forma real. E você veja que aquilo que Davi fez é aquilo também que Jesus fez de forma completa. Porque você pode contar as vezes que Jesus agradece. São momentos que sempre antecedem ou estão dentro de um contexto de grande sofrimento. Antes de morrer, diante da mesa, Jesus tomou o pão e fez o quê? Tendo dado graças, partiu. A verdadeira gratidão surge também dos momentos em que nós pensamos que não tem nada a agradecer. Podem faltar motivos para agradecer, mas não falta a pessoa que é o objeto da nossa gratidão, que é o Senhor Jesus. Ele sim, Ele é o motivo constante da nossa gratidão efusiva em louvor e adoração a Deus. Meus queridos, a minha oração é que todos nós possamos sair daqui com o coração cheio e transbordando de gratidão. Você recebeu um papelzinho aí, não foi? Recebeu um papelzinho, quem não recebeu, levanta a mão que os nossos irmãos vão entregar para você. Esse papelzinho é para você registrar aqui os motivos que você tem para agradecer a Deus. E eu te desafio a não somente colocar motivos bons, mas também colocar aquilo que perturba o seu coração.
já agradecendo pela provisão de Deus. Aquilo que é um problema para você, aquilo que angustia o seu coração. Anote isso com o seu coração. E lá, nesse muro de vidro, tem um monte de envelope grudado. Você viu na entrada na igreja, né? Você vai escrever lá. Escreva junto com a sua família. Escreva aí e coloque lá. Coloca lá nos envelopezinhos aqui dentro o seu papel escrito. E nós vamos juntos agradecer a Deus por todos os motivos de gratidão que você registrar aqui. Nós vamos nos alegrar com você. Talvez nós vamos chorar também com você, mas nunca com o coração amargurado, sempre com o coração grato, porque Deus, aquele que por nós tudo executa, está conosco e nunca deixará de estar conosco. Feche seus olhos nesse momento. Queria que você fizesse uma oração, você, 2 minutinhos. Você pode fazer a sua oração agradecendo a Deus, antes de eu orar com você. Agradeça a Deus pelo que vier à sua mente, ao seu coração. Você pode ir orando e escrevendo ao mesmo tempo. Você pode ir registrando e ao mesmo tempo orando. Mas eu queria que você tivesse esse tempo, só você e Deus, em silêncio, para que você possa digerir essa palavra e sair daqui com o coração mais alargado com gratidão, para que no próximo ano, no ano que vem, possamos ter um culto ainda mais cheio de motivos para agradecer. Faça isso nesse momento. Vamos nos colocar em pé. Na medida em que você terminar de escrever, depois do culto ou agora, você pode ir lá, colocando lá o seu motivo de gratidão nos envelopes lá fora. Faça isso com o coração cheio de alegria, em nome de Jesus. Vamos orar mais uma vez, em seguida vamos adorar ao Senhor. Deus que por nós tudo executa, muito obrigado, porque nós estamos aqui, Senhor, e foi o Senhor que nos trouxe até aqui. Obrigado, Senhor, por nossas famílias. Obrigado, Senhor, pela provisão que nunca cessou em todos esses anos e esses dias das nossas vidas. Te agradecemos pela nossa igreja, pela igreja metropolitana. Te agradecemos, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito e por aquilo que o Senhor também não tem feito. Pelas respostas positivas, mas também pelas respostas negativas, pelos momentos de alegria, mas também momentos de tristeza e de angústia. Que o nosso coração, ó Deus, não seja movido pelas circunstâncias dessa vida, mas seja impelido a te adorar com efusividade, em resposta à graça do Senhor, que nos sustenta, que nos guarda, que nos salva. E que não cessem dos nossos lábios, nunca, motivos para te agradecer, para te engrandecer, mesmo em meio ao sofrimento, adorar ao Senhor, acordar a alva, render-te graças e louvar entre os povos e as nações pelos teus maravilhosos feitos. Nós queremos mais uma vez
te agradecer e te louvar, em nome de Jesus. Amém.